começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre consumo infantil. O artigo 5º determina que o Estado tem que promover, por meio de lei, a defesa do consumidor. E para falar sobre os direitos dos pequenos consumidores, nós recebemos duas convidadas no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Raquel Fusaro. Ela é advogada e, além disso, uma das mães do movimento Infância Livre de Consumismo. Também vamos conversar com a psicóloga Lorena Torres Noronha. Ela tem pós-graduação em Psicologia Jurídica. Sejam bem-vindas ao Artigo 5º. Doutora Raquel, gostaria que a senhora começasse explicando para a gente como é que surgiu esse movimento Infância Livre de Consumismo e como ele funciona. O movimento Infância Livre de Consumismo é um movimento de pais nas redes sociais, que discute a relação da publicidade e a infância, né? Na verdade, a publicidade que conversa com as nossas crianças. Ele surgiu em março de 2012 de uma necessidade da gente expor a nossa voz. Houve uma campanha da ABAP que falava que somos todos responsáveis. E nós achamos muito interessante, porque realmente somos todos responsáveis. Mas quando a gente acabou acompanhando esta campanha, nós vimos que, na verdade, eles culpabilizavam e colocavam toda a responsabilidade por essa questão da publicidade aos pais. E aí queríamos um espaço, né, um meio, um veículo de nos comunicar e falar que responsáveis somos todos nós, né? Não só os pais. Não só os pais, mas sim o Estado, a sociedade, né, e o mercado, todos de uma forma geral. Doutora Lorena, existe hoje um apelo exagerado ao consumo infantil? O apelo, ele é crescente e a gente observa que ele surgiu a partir da criação das mídias audiovisuais. Quando surge o rádio, a televisão, agora com a internet, ele vai alcançando cada vez mais a criança. Porque antes o mercado ele se comunicava através da linguagem escrita com os adultos, né? Então a criança ela não tinha acesso a essa linguagem. Então quando surge a televisão, o mercado vai percebendo que ele tem acesso a essa criança, porque a criança não precisa de nenhum preparo anterior para poder decodificar a mensagem que é transmitida. E como a criança, cada dia que passa, ela tem mais acesso a essas mídias audiovisuais, né? A criança está sendo cercada por todos os lados no cotidiano dela, com essas mensagens do mercado, do consumismo, nesse sentido. E se os adultos se sentem atraídos por uma boa publicidade, imagine as crianças. Personagens que povoam o universo infantil, muitas cores e sons encantam os pequenos, que desde cedo se rendem ao consumismo. Mas é preciso tomar cuidado para que a publicidade não influencie negativamente as crianças. A publicidade serve para encantar o consumidor. Desafinar, visto a minha roupa e fico todo bonitinho. Publicidade é feita para vender, ela é feita para te seduzir. E Luiz Gustavo sabe bem disso. Os filhos dele querem novos brinquedos toda semana. Quando eles compram todos os brinquedos de uma determinada linha, e aí entra outro na moda, eles esquecem aquele que estava em evidência e já querem o outro. O problema é que a publicidade direcionada ao público infanto-juvenil pode influenciar negativamente. O consumo é um dos aspectos, né? Uma das coisas que eu acho que a criança hoje é muito exposta é uma demanda para que ela se torne adulta ou sensualizada mais cedo do que antigamente. Né? Então é a sandalinha de salto, é a unha que pinta, é a pintura que passa, e isso vai retirando da criança um espaço, né, para viver a própria infância. Segundo o CONAR, crianças de até 12 anos não vão poder mais participar de qualquer tipo de ação de merchandising, que é a publicidade exibida fora do intervalo comercial, em TV, rádio e mídia impressa. Também fica proibido o uso de elementos do universo infantil ou outros artifícios publicitários com o objetivo de atrair a atenção desses pequenos consumidores. As novas orientações estão de acordo com o posicionamento da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que faz parte do Ministério Público Federal. Nós entendemos que as crianças e adolescentes, especialmente
crianças até 10 anos estão numa situação de extrema vulnerabilidade e elas não têm condição per si de verificar o impacto dessa publicidade. E nem têm ainda a noção do valor do dinheiro para poder compreender o quanto custa a aquisição desses produtos para o orçamento familiar. Doutora Raquel, vocês defendem a infância livre de consumo. Recomendações como essa do CONAR ajudam? O que nós falamos é que o apelo é muito forte. Como mesmo a Lorena estava comentando, hoje é o mundo das telas. Então, de todas as formas, as crianças estão sendo abordadas, né? Pela questão da publicidade. Hoje é nas revistas até de quadrinhos, você abre, tem publicidade. Todos estamos imersos na publicidade. O apelo realmente é muito forte porque descobriram, né, as crianças como um nicho de mercado. Então, ela não é mais vista como criança, ela é vista como um mercado que diz, que dita o que quer, e convence os pais e influencia na compra até dos adultos. E a questão da proibição do merchan, né, dos merchandises, é importante, mas a questão é que isso já é proibido de alguma forma. O CONAR é um conselho. Como um conselho, ele não tem um poder. E o que ele tem é um código de ética, um código de boas condutas e boas práticas entre seus pares. E para isso ele funciona muito bem. Mas o que nós precisamos como sociedade, né, é uma proteção realmente às nossas crianças a esses apelos, né? É uma lei que proteja as nossas crianças e que regulamente o setor. É isso que verdadeiramente nós precisamos. Nós vamos falar mais dessa legislação daqui a pouco, mas antes eu queria saber da doutora Lorena de que forma que esse incentivo ao consumo interfere na formação da criança. Pois é, a questão do consumismo infantil, né, da propaganda voltada para a criança, ela é bem complicada porque a criança está na fase de formação de identidade, de formação de construção de valores. Então, e ela não tem uma noção do que é real, do que é irreal. Ela ainda vive num mundo fantástico. Então, a criança, ela vê a propaganda, ela não consegue perceber que aquilo ali não é a verdade, que aquilo ali não vai acontecer. Então, se ela vê na propaganda que ela vai tomar um leitinho, um achocolatado e vai sair um bichinho de dentro do achocolatado, vai transportá-la para o mundo mágico e ela vai brincar naquele mundo mágico, ela vai realmente acreditar nisso. Então, ela tomou o achocolatado, não saiu o bichinho, é porque naquele achocolatado não tinha, mas o próximo que ela tomar, vai ter o bichinho. Então, assim, ela realmente acredita, ela não sabe que aquilo é uma propaganda, aquilo ali foi criado para ela acreditar. E de que forma que os pais podem interferir, podem trabalhar as crianças para evitar esse consumo exagerado? A criança está na fase de formação de valores e os pais eles têm que dar os valores para as crianças, né? Tentar evitar o incentivo a esse consumo. A nossa sociedade hoje divulga, né? Quem ama dá presentes. Né? Então, os pais hoje, eles entendem isso. E o mercado percebe essa fragilidade. O mercado ele vai tentar atingir as emoções dos consumidores. Então, se seu pai te ama, ele te dá. Os pais, eles são atingidos por isso, né? Então, às vezes, o pai não pode ficar um tempo adequado com o filho, mas toda noite leva um presentinho para a criança, né? Essa culpa por não estar próximo dos filhos faz com que eles vão tentando substituir isso com presentes, com objetos de consumo. E uma coisa que a gente sempre fala é qualidade é muito melhor do que quantidade. Então, às vezes, o pai não pode ficar 2, 3, 5 horas com o filho, mas 10 minutos que ele fica, que sejam 10 minutos de qualidade, que ele compartilhe com a criança, vai substituir todos os presentes e todas as milhões de horas que ele pode estar do lado da criança, mas ignorá-la. Doutora Raquel, como é que o pai e a mãe fazem com tanto incentivo, com tanto apelo aí para as crianças? Então, eu acho que uma questão base na questão do consumismo infantil, da publicidade que conversa com as nossas crianças, é que as famílias ficam meio que reféns, né, dessa publicidade. Por quê? Porque é lógico que as famílias hoje, as mulheres estão
imersas no mundo do trabalho, estão de igual para igual, né, dividindo, compondo verdadeiramente a renda familiar, e isso, lógico, ela tem menos tempo em casa, menos tempo com as crianças. Mas o que eu falo, que o foco não é você colocar os pais no centro dessa questão. Lógico que os pais têm responsabilidade, são os pais que educam, mas você tem que entender que a criança está no meio. Qual é o meio que ela vive? Então, hoje no Brasil, as crianças assistem mais de 5 horas diárias de TV e a média de 3 na escola. Então, você vê que a televisão, que poderia estar agregando, estar trazendo os valores interessantes e educando de uma certa forma, ela está passando o quê? E o meu filho, muito mais do que ele pedir alguma coisa para mim, ele está inserido nesse contexto dos amigos, da escola, do clube, dos vizinhos, dos primos. E nesse contexto, o que todos estão vendo de uma forma geral? A TV. E como fazer, a tela, então? O computador, os smartphones, etc, etc, etc. A revista, os gibis que tem publicidade. Em todos os lugares nós temos a publicidade conversando com a criança. Então, a gente tem que abordar a questão na base. A questão na base que nós vemos é que nossas crianças, assim como todas as crianças, elas têm essa questão da sociabilidade, elas têm a questão da identificação com os amigos, de fazer parte daquele grupo que ela convive, e todo o grupo está sendo influenciado pela mídia. Todo o grupo das crianças estão recebendo essa informação. E isso é muito prejudicial para a infância. Nós vimos no vídeo a psicóloga falando da questão da adultização precoce. Então, hoje as crianças estão perdendo a fase mais importante, que é subir em árvore, brincar, correr. Por quê? Porque ela tem que... A imagem que ela tem que ter é das bonecas maquiadas, com padrão de beleza e saltos, e elas deixam de correr, deixam de brincar. E em que momento que elas vão ser criança? Nós vamos voltar a falar mais sobre isso daqui a pouco. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Hoje as nossas convidadas são a psicóloga Lorena Torres Noronha, pós-graduada em Psicologia Jurídica, e a advogada Raquel Fusaro, do movimento Infância Livre de Consumismo. No programa de hoje estamos falando sobre consumo infantil. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que meninos e meninas têm direito, entre outras coisas, à informação, cultura, lazer, mas que os produtos e serviços devem respeitar a condição peculiar de quem ainda está em desenvolvimento. Preocupação que também está na legislação que trata diretamente do consumo. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a publicidade enganosa ou abusiva e classifica como abusivo o fato de se aproveitar da deficiência de julgamento e de experiência de crianças. Também diz que é vedado condicionar o fornecimento de produto ou serviço à compra de outro bem. Doutora Raquel, a gente sabe que apesar de ser proibido condicionar brinquedos à venda de lanches, por exemplo, essa prática é comum. O que pode acontecer com as empresas que praticam a venda casada? É uma questão muito importante, porque geralmente os alimentos que são oferecidos casados com os brindes e brinquedos são alimentos não saudáveis, ricos em sal, açúcar, gordura, e a questão do sobrepeso na população como um todo, nos Estados Unidos mais fortemente, mas aqui no Brasil 1 em cada 3 crianças estão com sobrepeso e diabetes e outras tantas questões que vão parar na nossa saúde, atrapalham muito essa questão de você conseguir lidar com esses apelos. O que tem sido feito é os órgãos de defesa do consumidor, como o PROCON. Então, as denúncias têm sido feitas a ele e ele tem entrado com os processos e as empresas têm sido multadas para que isso não ocorra mais. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas continua, porque não é, eles podem comprar o brinde separadamente. Aí a gente se pergunta, eles são empresas de alimentos ou de venda de brinquedos? E ninguém que vai lá comprar o brinde, compra só o brinde. E ninguém, a chamada, o apelo é por você pegar a comida e levar o brinde, que geralmente são colecionáveis. Olha a questão que é isso. Então, não é só uma vez que ele vai estar adquirindo aquilo. A campanha deles, de marketing da empresa, é que haja uma continuidade. Então, você tem que montar aquela coleção. E termina uma e começa a outra. Doutora Lorena, e de que forma educar as crianças para que elas possam fugir dessa prática? A gente educa
pelo exemplo, né? Os pais, eles têm uma influência muito grande na formação da criança. Então, um pai, uma mãe que compra compulsivamente, ele não adianta ele virar para o filho e falar assim, não, meu filho, você já tem uma bola, você não precisa de outra. Enquanto lá no armário a mãe tem 30, 40 vestidos diferentes que ela não usa e que ela vai na loja lá na frente, vai comprar mais um para ela não usar. Então, assim, o exemplo vai dizer muito. Essa formação de valores, ela perpassa mais pelo exemplo. Não adianta um discurso vazio, né? Então, assim, tem grupos na internet de troca de roupas, né? De troca de objetos. Os pais que fazem isso no dia a dia deles, essa roupa aqui minha já não está me servindo, vou passar para minha irmã me dá um vestido dela que ela também não usa. Essas trocas, né, que as crianças elas vão assistindo e elas vão absorvendo isso. Então, assim, não tem problema. A roupa da minha irmã, que ela tá maiorzinha, já não serve para ela, não tem problema eu usar, isso não é feio, isso é normal, minha mãe faz isso, né? Não tem problema comprar um objeto usado, minha mãe compra sapato ali, tem um brechó que tem uns sapatos novinhos, ótimos, ela compra, não tem problema eu comprar um brinquedo já que já foi usado, né? Não tem problema eu dar um brinquedo meu para um coleguinha. Então, assim, isso a criança vai aprendendo, né? Tanto no consumo de objetos em geral, quanto no consumo de alimentos. E na prática, doutora Raquel, é fácil ensinar isso para as crianças? Muito complexo. Eu falo, como eu falei anteriormente, os apelos, né? A inserção da criança com os amigos da escola, por exemplo, os meus filhos, eu faço assim, nós fazemos aqui algumas ações, que eu chamo de ações de uma proposta de um consumo mais consciente. Então, são as feiras de troca. Então, fazemos feiras de troca de brinquedo, feira de troca de livro, né? Temos já o que a doutora Lorena falou. Exatamente. Meus filhos, por exemplo, eles têm isso dentro de casa, mas eu vejo a minha filha, aos 4 anos, querendo isso tudo. E aí eu me perguntei em algum momento por que ela quer se ela não tem essa referência em casa. E aí eu descubro as amigas. As amigas nos outros espaços escolares e na vizinhança, com essa proposta. Então, um dia eu cheguei, minha filha estava com outra amiga na escola, na hora das brincadeiras, a menina trouxe um kit de maquiagem. E aí eu descobri, falei, agora eu sei por que ela é tão vaidosa e por que ela quer tanto essas coisas. É porque ela está num algo maior. E a criança tem noção de marca, por exemplo, doutora Lorena, ou ela aprende isso vendo a publicidade e vendo os coleguinhas? Olha, a criança ela tem noção de valor social. Então, assim, ela não tem noção de dinheiro. Quanto que custa tal boneca, quanto que custa a outra. Por que tal boneca é mais cara do que a outra? A criança não tem noção. Ela tem noção de valor social. Ou seja, todo mundo quer ter boneca X. Então, eu também quero ter boneca X. O legal é ter o cabelo Y. Então, eu também quero ter o cabelo assim. O mercado vai perceber isso, né? Então, o mercado vai investir nisso, né? Então, a criança, ela todos nós temos uma necessidade de aceitação social. E a criança também tem essa necessidade. Então, se a propaganda diz para ela que ela vai ser mais bonita, mais feliz, mais bem aceita, porque ela tem tal objeto, porque ela consome tal produto, ela vai querer consumir tal produto. Nós vamos ver agora o que as pessoas falam nas ruas sobre a publicidade de produtos infantis. Você acha que a responsabilidade de fiscalizar é dos pais ou do Estado? A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Devia apresentar mais, coisas mais culturais, assim, para dar mais educação para a criança do que consumir. Então, hoje em dia, a gente vê que o ter está valendo mais do que o ser. O pai tem que exigir mais fiscalização, olhar mais, né, o produto, como é que tá, porque muitas vezes o produto prejudica muita criança. Eles botam muita coisa na televisão e a criança às vezes quer e não entende que a gente não pode dar, né? Tem que ter a fiscalização, mas os pais também têm que prestar atenção, porque tá indo pro seu filho, né? Deveria ter mais fiscalização e os pais deveriam ter mais cuidado, afinal de contas, né, é o amanhã. Doutora Raquel, como é que fica com tanto acesso para as crianças, televisão, rádio, internet, o que a gente já falou aqui, como que os pais controlam isso?
Então, eu gostei muito da fala, porque é exatamente isso, os valores que a gente está passando, né? O ter em detrimento do ser. Então, as crianças estão... a publicidade, ela cria uma necessidade nas crianças que não existe. Então, ela precisa consumir alguma coisa e esse consumo é eterno. Então, você dá uma boneca que ela tanto queria, que ela tanto ansiava por aquilo, e aí você vai ver... Não dura um mês. Não dura uma semana. Não dura uma semana e ela quer mais, ela tem a necessidade. Isso cria um vazio dentro das crianças, né? Você vai construir o que cidadão? Vai criando um vazio, uma necessidade de sempre de mais e as coisas vão perdendo valor. Então, eu digo que a mídia, de uma forma geral, a publicidade que conversa com as nossas crianças, ela está competindo com os nossos valores. Então, eu estou passando determinados valores para os meus filhos, mas há uma competição em deslealdade, desigualdade, né, comigo, porque é a publicidade que fala com as minhas, que eu poderia até estar falando, mas meus filhos não vivem numa bolha, eles vivem numa sociedade, e o amigo tem, o vizinho tem, e todo mundo, mamãe, eu não, eu falo não, mas... Então, por isso que a necessidade da regulamentação, eu gostei muito, que eu acho que todas as falas que foram ouvidas, as pessoas falaram primeiro que acham uma regulamentação e os pais. Por quê? Porque você tendo uma regulamentação, você em casa, você vai conseguir conversar melhor com seu filho. E o que hoje há é essa competição desleal. Mas aí existe um projeto de lei que está parado aí desde 2001. Os pais foram ouvidos? Como é que está o andamento dessa discussão? Então, isso é muito importante. É um projeto de lei 5921 de 2001. Pensem bem, 2001, já se foram 11 anos. Este ano completará 12, porque até então ele está para ser relatado na Câmara dos Deputados, na Comissão de Ciência e Tecnologia. Ou seja, perdemos uma infância. Já que a infância vai de 0 a 12, perdemos uma infância. Ou seja, uma infância inteira já sofreu esses assédios. E o que nós queremos é regulamentar, colocar essa publicidade de forma mais adequada, né? Porque a gente não acha... a publicidade deve conversar com nós adultos, com nossos pais. E nós, pela primeira vez, os pais que são os verdadeiramente interessados e que são atingidos de alguma forma, porque são nossos filhos que estão sofrendo esses assédios, fomos ouvidos pela primeira vez nesses 11 anos. É um absurdo isso. Tem que andar o projeto, então. Exatamente. A sociedade precisa primeiramente saber, a gente precisa, muitas vezes a gente não se dá conta da conversa, da publicidade, e eu acho que o primeiro passo é a família, a sociedade se mobilizar na aprovação e exigir que o Estado se manifeste. Doutora Lorena, e os pais hoje, a sociedade, eles têm essa consciência de que é preciso todo mundo se unir e tentar formar crianças menos consumistas para ter adultos menos consumistas? Acho que não, na verdade, assim. Na verdade, o mercado vai colocar a culpa nos pais, a responsabilidade de formação da criança é dos pais, então a gente está fazendo o nosso papel, que é vender. Né? Mas não é responsabilidade só dos pais, é responsabilidade do Estado, da sociedade como um todo, né? A escola tem responsabilidade, então assim, programas na escola de educação para o consumo é importante, os pais, os vizinhos, os amigos, né? O Estado, ele tem que regulamentar isso, ele não pode se manter à parte desse tipo de coisa. Por quê? Porque isso é a formação não só da criança, mas do futuro cidadão. Como disse a entrevistada, é o amanhã, né? Exatamente. E o mercado, ele sabe disso. Então, o mercado está investindo no consumidor de amanhã. Então, ele criar uma criança consumista, ele vai ter um adulto consumista. E a criança, ela não é só consumidora, ela é consumidora direta, porque ela tem a mesadinha dela, que ela vai gastar, e ela influencia no consumo da família. Então, às vezes, uma família que não consumia fast food, começa a consumir, porque você vai levar a criança numa rede de fast food para comer, você não vai ficar lá sentado olhando a criança comer, você vai comer alguma coisa junto com ela, você vai interagir. Então, assim, ela influencia muito. Hoje, as estatísticas dizem que 85% das crianças influenciam o consumo familiar, coisa que em 93 eram 8%. Houve uma mudança muito grande. Muito grande. É uma estatística muito importante isso. Bom, para encerrar, então, eu gostaria só que vocês dessem uma dica aí para os pais e para a sociedade também de como tratar esse problema, de como evitar o consumo excessivo nas crianças. Doutora Raquel. Bom,
Primeiramente, eu acredito numa regulamentação. Eu acho que esse é o passo primeiro para a mudança, para a gente poder realmente educar nossos filhos, né? E eu acredito que, eu peço que todos, né, se juntem a nós. Na nossa discussão, nas redes sociais, nós temos no Facebook, a nossa página chama Infância Livre de Consumismo, e tem o blog também, que é www.infancialivredeconsumismo.com.br. Lá é um centro de discussões e de informação. A gente acaba ficando atenta ao mercado querendo nos influenciar de alguma forma, e a gente fica trocando informações e nos mobilizando para que efetivamente haja uma mudança nas regras, na lei, e que a família e as crianças fiquem mais protegidas. Doutora Lorena. Olha, eu acho que o primeiro passo é a sociedade se mobilizar mesmo e pressionar o Estado para a aprovação de leis de regulamentação da publicidade para o público infantil. Existem estados, como a Noruega, que é totalmente proibido, não pode haver propaganda voltada para criança. Em alguns outros estados, como a Alemanha, pode haver, mas não durante a programação infantil. Então, você pode ter uma propaganda voltada para criança, mas não durante a programação infantil. E o que a gente vê hoje, você pode ligar qualquer canal infantil, ou até mesmo na TV aberta durante a programação infantil. A quantidade, o volume de propaganda voltada para as crianças é muito grande. Assim, e a criança, ela não percebe. As pesquisas mostram que a criança, ela não identifica que aquilo é uma propaganda. Para ela, é um programa dentro do programa. Então, ela não percebe, mas ela vai querer consumir aquilo depois. Então, os pais, eles têm que pressionar o Estado e, como eu disse, formação de valores, exemplos, isso tudo vai interferir na formação da criança e poder protegê-la desse mercado que é agressivo. Bom, ficam aí as dicas, e com elas nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Lorena, doutora Raquel, eu agradeço a presença de vocês aqui conosco no estúdio do Artigo 5º. E lembro que você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá!